By now, you're probably aware Bitcoin's stock has continued to tumble since its peak heyday in 2013, when it was valued at more than $1,100. It's now hovering at around $330 and has dropped more than 50% since the beginning of the year. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa que ainda está prestes a começar. Aqui falamos sobre vários temas, finanças, investimentos, vida, saúde e cripto, de uma forma simples, onde menos é mais e melhor. Não façam like, não subscrevam, o motivo deste canal é meramente informação, como aviso legal não sou, nem quero ser qualquer tipo de conselheiro financeiro, pelo que nunca devem investir mais que aquilo que estão dispostos a perder e devem sempre consultar várias fontes antes de tomarem algum tipo de decisão, principalmente se ela for de ordem financeira. Vamos tentar fazer isto tudo num take em menos de 15 minutos. Algo que é emocionante para quem está neste espaço há tanto tempo como eu. Desde 2014 isto não tem sido uma luta muito fácil, tem sido muitas contradições, tem sido muitos dumps, muitos ciclos que são muito difíceis de aguentar. Eu já disse várias vezes, os bear markets são destruidores, mas as bull runs também podem ser altamente destruidoras. É preciso saber como lidar com elas, não sair cedo demais, programá-las, fazer planos para cash out, ter a certeza de que estamos no momento certo, na altura certa, com o sentimento certo. E lembrem-se que é nestas alturas onde a bull run apenas está a começar que vocês devem, de alguma forma, assentar muito bem quais são as vossas ideias em termos de cripto. Portanto, eu todos os meses mostro o meu portfólio, tanto de acumulação como de negociação, como de dividendos da minha cripto, e essencialmente aquilo que eu apostei mais em 2020 foi transformar todo o meu portfólio que eu tinha em muitas destas moedas que acabam por me dar dividendos. E dessa forma eu garanto não só o crescimento e a valorização através do valor da própria moeda, mas também garanto de alguma forma o staking. E a grande novidade, da grande diferença precisamente para aquilo que me aconteceu em 2019 para 2020 foi essa grande transformação que eu fiz no meu portfólio de muitas moedas, de muitos projetos em que eu acredito. Essencialmente eu só invisto em projetos que eu acredito e que sigo, não invisto apenas com o sentido de investir num projeto só para ganhar com ele dinheiro, mesmo sabendo que eu não me iria identificar com esses projetos. Portanto, eu normalmente a minha estratégia está muito baseada em ficar com aquilo que eu acredito e que gosto de seguir. E, portanto, em 2020 nós tivemos também aquilo que é, para mim, o resumo mais significativo do ano 2020, que foi muito dinheiro institucional a entrar, foi muita stablecoin que acabou por ser utilizada muito mais do que antigamente era. Se vocês repararem, a Tether e a USDC tiveram um crescimento em termos de volume muito superior ao expectável. Isto acontece também por causa do valor institucional que acabou por entrar neste mesmo mercado. E quando eu estou a falar de valor institucional, não estou apenas a falar em fortunas individuais. Estou a falar em fortunas individuais como de Paul Tudor Jones, como também as suas próprias empresas multimilionárias da MicroStrategies, por exemplo, da Mass Mutual, que entraram com muito dinheiro, a Square, de Jack Dorsey, da Twitter. Portanto, não faltam aqui pessoas que já há muito tempo que resolveram apostar em Bitcoin. E mais importante do que isso, eu criei este canal, não foi para aquelas pessoas que têm dinheiro. Eu criei este canal para aquelas pessoas que não têm tantas alternativas e de alguma forma possam ter o conhecimento daquilo que se está a passar neste momento, também na Bitcoin, mas também na cripto. É nisso que eu queria deixar este recado deste último vídeo que eu estou a fazer para 2020. É muito importante que vocês entendam que, no caso de quem tem pouco dinheiro, a forma deles poderem de facto rentabilizar e maximizar ao máximo os lucros que vocês podem vir a ter no futuro é efetivamente vocês apostarem também em altcoins. A forma mais segura é apenas Bitcoin. Mas a forma de facto de mudar de uma forma mais intensiva os vossos lucros é de apostarem, como eu costumo dizer, no cavalo certo, na altcoin certa. E aí é que entra aquilo que vocês têm que fazer, que é o vosso próprio estudo, e vocês não se devem acreditar nunca, de maneira nenhuma, naquilo que eu estou a dizer e naquilo que eu estou a apostar. Vocês não me devem copiar. Vocês devem procurar outras fontes, vocês devem ouvir o que outras pessoas andam a dizer. Eu já o disse muitas vezes, ouçam também aquelas pessoas que não acreditam na cripto, ouçam aquilo que eles também estão a dizer. Muitas dessas pessoas também estão a dizer coisas que são válidas. Eu também já o disse várias vezes que este mercado é um mercado extremamente volátil e inseguro, e é preciso perceber que às vezes de um momento para o outro, sem nós termos percebido muito bem porque as coisas podem parar, e portanto
em primeiro lugar, entender esses riscos, em segundo lugar, vocês assumirem a vossa responsabilidade, procurarem os projetos que vocês gostam e que acreditam e apostarem nesses mesmos projetos que neste momento até podem estar a cêntimos, mas futuramente, num espaço de 1 a 2 anos, que eu acredito que aí vamos atingir a bull run parabólica, podemos ver esses números a crescer de uma forma muito significativa. E acreditem que é possível. Vejam a história da cripto. Procurem o que a Ethereum era em 2016. Procurem o que era a Litecoin em 2014. Procurem o que era a XRP em 2014 e depois comparem com aquilo que aconteceu em dezembro de 2017. Façam um gráfico, façam um Excel, metam os dois valores lado a lado e vocês vão ficar de certeza absoluta impressionados com aquilo que, se vocês investissem pouco dinheiro nessas mesmas moedas, o que é que poderia ter realmente acontecido. E a minha mensagem final para este ano: concentrem-se nas vossas famílias, que vocês continuem este caminho de tentar acreditar em algo que eu percebo que haja resistência do outro lado. A cripto não é um mercado fácil, como eu já disse, os bear markets são destruidores, mas as bull runs também podem ser. Todos nós que estamos na cripto há muito tempo temos a nossa história de algo que nos passou ao lado, que nos podia ter transformado de uma forma muito significativa as nossas vidas em termos financeiros, e isso é possível também que aconteça com vocês. Já aconteceu em parte comigo em 2017 e eu estou preparado para que desta vez seja a última vez que eu tenha que me preocupar com isso. É nesse sentido que eu estou a trabalhar, mas tendo noção que os riscos estão lá, estou preparado para isso. A questão é se vocês também estão. Preparem-se mentalmente, porque 2021, na minha opinião, vai ser um ano de muita consolidação em termos da cripto. Vai-se decidir já em 2021 quais é que vão ser de certeza absoluta aqueles projetos que estão na linha da frente. Saber, nem que seja um desses projetos, isso já vos pode garantir o resto das vossas vidas. E não estou a exagerar em nenhum momento nessa minha análise. Mantenham-se fortes, porque vocês vão precisar de forças para tentar aguentar aquilo que, na minha opinião, vai ser um ano espetacular, que vai ser 2021. Espero que tenham um excelente ano 2021, umas excelentes entradas, um bom Carnaval, uma boa Páscoa, um bom Natal e adeus. Joining us now to discuss MicroStrategy and its strategy on Bitcoin is the chairman and CEO, Michael Saylor. Mr. Saylor, welcome. Good to have you with us. Happy to be here. Let's since Elon Musk is such an interesting cat, you had an exchange with him and he about Bitcoin, and he said you said yes, I've purchased over 1.3 billion in Bitcoin in the past months, and be happy to share my playbook with you offline. Has he followed up? You know, I can't speak about my conversations with him, but what I can say is that Tesla, Apple, and Google all have the same problem. They're sitting on huge piles of cash, and they're dissipating shareholder wealth at a rate of 15 to 20% a year times that cash. They need to turn that from a liability into an asset. And the best way to do it is convert it into Bitcoin, because Bitcoin's going up more than 100% a year. Cash is debasing at 15% a year. But people put money in cash because it is stable and presumably, even though you're quite right that cash can lose value in real terms, but Bitcoin can be a very valuable asset, a very volatile asset as well, right? You know, it used to be, but it's looking much better by the month. Bitcoin's the world's first engineered safe haven asset, and it's running on the world's first digital monetary network. I mean, everybody in the world, every institutional investor is looking for a safe haven, and they're all losing faith in gold, and they're losing faith in sovereign debt as a safe haven. So Bitcoin is sitting at the right place at the right time. It's very appealing to anybody that wants to preserve shareholder wealth. I wonder, do you think that Bitcoin still has a credibility issue? And if so, how do we move past that? Or investors such as yourself move past that? You know, if you'd asked me about Bitcoin in February, I would have said, bit what? In March, everything changed. And since March, we've had Paul Tudor Jones and Stanley Druckenmiller, and we've had Bill Miller, and we've had Rick Reeder, and we've had Guggenheim, and we've had Skybridge, we've had MicroStrategy, we've had Square. We've got an avalanche of billion-dollar entities coming into this space, and they're not here
to speculate on leverage with an uncorrelated asset. They're here because they want the world's best safe haven investment grade treasury reserve asset. So as the institutions buy Bitcoin, its volatility changes and the characteristics of the asset class are maturing.